8h21. Repita. 8h21. Jornal da Manhã recebe agora a arquiteta e urbanista Sofia Mota. Falando em urbanismo, as pautas, né? Urbanismo, dados do censo, que ela vai desvendar aí pra gente esses dados do censo, que também tem a ver com o plano diretor e as perspectivas aí do novo plano diretor, claro. Sofia é nossa parceira, seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, bancada. Bom dia. Sofia, bom dia. Eu queria surpreender os números. Não, deixa eu só para pegar esse gancho da Ribeira, desculpa, tá, Virginia? Mais uma vez eu lhe cortei. Tudo normal. Só para começar, porque a gente tá falando sobre a Ribeira, Sofia. O projeto aí Reviva Ribeira, por parte da Prefeitura. Como é que você tem visto esse momento para o mercado imobiliário na Ribeira, e não somente o mercado imobiliário, a questão urbanística e social na Ribeira está vivendo um novo momento? Acho que é o início do novo momento, né? A gente poderia chamar de requalificação. A Ribeira tem uma vida, mas precisa de mais qualidade, né? A prefeitura vindo para cá não é a solução de todos os problemas, mas também está dando o exemplo de atrair as pessoas para cá. No momento que vem uma secretaria, vai abrir restaurante para servir almoço, vai abrir padaria para servir café da manhã. Eu acho que é o início. A gente sabe que os centros urbanos não se sustentam com uso institucional. Mas aí, agora que eu tenho trabalho e emprego, voltando para a Ribeira, começa aí talvez ter um movimento de habitação. Eu acho que é a prefeitura dando o exemplo, dando o primeiro passo para essa requalificação do bairro. É quase dizer, a gente vai chegar, vai fazendo essa parte e abrir a porta para os próximos, né? Mas Sofia Mota, arquiteta urbanística, conhece bem a movimentação das cidades, dos centros urbanos, principalmente dos maiores. Lhe surpreendeu os números do IBGE em relação a Natal e região metropolitana? Olha, a Natal a gente já tinha um pouco essa percepção, né? A CEMURV tinha feito alguns levantamentos, na época da revisão do plano, né? Como pesquisadora independente, junto com alguns colegas, a gente levantou alguns números e tinha essa perspectiva da diminuição da cidade, da população de Natal, mas foi a surpresa que isso foi confirmado, né? Apesar disso ser a tendência, é só o censo que confirma. Natal está entre as 10 cidades que mais perderam população, né? Junto com Salvador são as únicas capitais, mas o mais surpreendente é como cresceu a nossa região metropolitana. Eu acho que essa aqui é a grande reflexão. Não é que o estado do Rio Grande do Norte deixou de ser atrativo e as pessoas mudaram daqui, não. Eles só saíram de Natal. Né? A gente vê Parnamirim, por exemplo, Natal perdeu 50 mil habitantes, Parnamirim ganhou 50 mil habitantes. Tem uma matemática aí que parece indicar uma lógica. Extremóis cresceu 40%. E Natal perdeu 50 mil habitantes. É mais relevante ainda quando a gente olha o mapa do emprego na região metropolitana e vê que os empregos estão concentrados em Natal. Então, essa tendência aponta um movimento muito ruim para as cidades, que é o que a gente chama de movimento pendular. Então, as pessoas deixaram de morar em Natal, mas continuam vivendo Natal. Salvador não viveu essa mobilidade que você está fazendo referência. Por quê? Porque em Salvador, apesar de ter perdido habitantes, nesse censo demonstrou isso, mas a migração de Salvador foi para a área metropolitana, onde estão concentrados ali o polo de Camaçari, aeroporto. Exato. Tem todo um entorno também de geração de empregos que fez com que a cidade perdesse para esses municípios vizinhos, o que não foi o caso de Natal, né? Nós não temos atrativos na região metropolitana, a não ser imobiliários, que fizeram com que essa a gente chama de migração, não, né? Seria migração, sim. Acontecesse. Sim, outro fato relevante que vale a pena apontar é que existe uma tendência no Brasil de uma interiorização, sim. Então, do modo geral, as cidades pequenas cresceram mais, e médias cresceram mais que os grandes centros, mas não é o que aconteceu com o Natal, não é? Não é que as pessoas deixaram de morar em Natal e foram morar lá em Pau dos Ferros, Martins. Elas apenas saíram da cidade por diversas condições. E aí a gente traz, né, reflexões sobre a nossa legislação de uso e ocupação do solo, que tende a ser, né, não dá para afirmar, um dos fatores para esse fenômeno. Pronto, é exatamente sobre isso, sobre essa influência que o plano diretor, a dificuldade de se construir aqui em Natal pode ter influenciado. Ontem o secretário Tiago Mesquita concedeu uma entrevista aqui para a gente e ele falou que não foi somente a perda de 50 mil pessoas, foi a frustração do crescimento, que esperava que Natal tivesse mais do que 1 milhão de pessoas e não tem. E ele falou muito sobre o potencial construtivo, que em Ponta Negra era 1,2, pode me corrigir se estiver errado, era 1,2 e em Cidade Verde era 2,5, então era melhor atravessar a rua e construir com a possibilidade maior, gastando menos. Será que essa influência do plano diretor, de fato, pode ter sido um diferencial para essa
não somente saída de natalense, mas também a redução, a frustração na projeção de crescimento da população? Sim, eu acredito que sim, que foi relevante. A lei influencia muito na dinâmica da cidade, não por isso a gente demora tanto tempo discutindo. O que acontece? É uma lei muito simples da economia, oferta e demanda. No momento em que o Plano Diretor 2007 restringiu o uso da cidade, por exemplo, o mínimo na Zona Norte, o mínimo em Ponta Negra, deixa só tirar o Petrópolis, que já eram bairros valorizados, e aí você atravessa a rua Parnamirim, você tem o dobro de potencial, ou seja, a conta do empreendedor que faz a habitação funcionar muito mais em Parnamirim, eu diminuo a oferta em Natal, o que tem ali continua tendo um valor agregado, enquanto esse Parnamirim eu tenho muita oferta, então eu tenho um equilíbrio de preços. Então, do ponto de vista econômico, simples mesmo, de oferta e demanda, esse foi um dos motivos, eu acredito. O baixo potencial da cidade fez com que o que tivesse fosse muito caro para ser feito, eu tenho pouca oferta, logo onde eu tenho mais oferta, eu tenho um preço mais competitivo. Se a gente olhar para a Zona Norte, Sofia Mota, esse fator também se repetiu, porque a gente foca muito em Parnamirim, mas a gente viu o crescimento extraordinário de Extremóis, né? Entre as 3 cidades do país que mais cresceram foi Extremóis. E a migração dessas pessoas para Extremóis, boa parte delas saiu exatamente da Zona Norte, para morar naqueles modelos habitacionais que foram construídos por lá, em forma de condomínios, casas, assim, você olhar as fotografias aéreas de Extremóis, você vê um mar de construções de casas que foram erguidas ali. Esse movimento também aconteceu por causa do plano diretor, que não permitia construções semelhantes ou até verticais na Zona Norte da cidade? Sim, a Zona Norte era o potencial básico, né? Agora tem 1,2 vezes, então um terreno, você precisava de 3 vezes mais terreno na Zona Norte para construir o mesmo prédio do que em Petrópolis, por exemplo. E outro fato relevante que a gente pode destacar é que existe um senso um pouco errado de que o prédio, ele é ambientalmente mais agressivo do que a casa. Mas isso não é verdade. Se a gente olha no Google, que tem imagens de 2007 e hoje, você vê como a Zona Norte e a região metropolitana norte da cidade se espalhou. Então, no lugar que eu poderia ter um prédio morando 40 famílias, eu tenho 40 casas. E a cidade foi se espalhando, o que faz com que você fique cada vez mais longe para vir trabalhar, cada vez mais longe para ir no supermercado. Então, do ponto de vista da sustentabilidade no meio ambiente, você concentrar a pessoas onde tem infraestrutura é muito mais sustentável. E Natal seguiu o caminho diverso lá em 2007. E agora o plano diretor tem essa missão de atrair de novo a população para a cidade. Preparar para o próximo censo para ver se a gente consegue recuperar. Porque os números do censo, minha gente, eles não são, essa perda ela não é só numérica. A gente vai ver os reflexos dela daqui para frente em tudo, sim, né? Sim, sem dúvidas. Porque se a gente olha que o Brasil cresceu aí cerca, 1% ao ano, mais ou menos, Natal foi ao contrário, né? Então, além de não ter crescido, perdeu população. Isso realmente cabe uma reflexão para o governo do estado, porque que é quem tem que integrar essa região metropolitana, para a Prefeitura de Natal, que deu um grande passo agora com uma lei mais atual. E aí vamos ficar atentos, né? Porque realmente é grave, no meu ponto de vista, uma capital perder tantos habitantes assim. E cabe ao poder público, principalmente, ser o protagonista aí dessa mudança. Olha, para mim, eu tenho muito claro essa visão de que aquela avenida Abel Cabral, ela é muito referência desse sinônimo das pessoas terem saído de Natal para Nova Parnamirim, por exemplo, tudo, né? Viu? Lá porque você acha, Sofia, lá a gente vê prédio, um monte de comércio, a gente vê tudo assim muito próximo. Você acha que há uma tendência do mercado imobiliário das pessoas irem para esse tipo de local? Porque as pessoas, sim, e as pessoas, elas sentem segurança com pessoas na rua. Exatamente. Né? Então, eu acho que isso também acredita que pode ser uma tendência do mercado imobiliário, as pessoas quererem comprar esses tipos de imóveis quando tem essa concentração? Sem dúvidas, né? A gente vai, às vezes, para fora do país, ou para uma cidade como o Rio de Janeiro, ou São Paulo, e adora andar na rua com muita gente. Principalmente porque eu tenho uma coisa que chama densidade. Eu tenho várias pessoas por medida diária. E isso faz com que viabilize o surgimento da padaria, da loja de conveniência 24 horas, tudo ali pertinho, da farmácia, tudo ali pertinho, né? E o mais grave mesmo, acho que vale destacar, é justamente a questão da mobilidade. Acho que segurança e mobilidade são questões graves no país, Natal não é diferente. O fato da população ter saído de Natal e ter aumentado a região metropolitana impacta ainda mais nisso, mas a segurança também é um tema que não pode ser esquecido como referência nesse sentido. E quais os desafios que você acha que Natal vai enfrentar para trazer de volta aí essa população que perdeu?
A lei, o novo plano diretor já é um incentivo interessante, já melhora bastante a viabilidade de novos empreendimentos imobiliários na cidade, mas tem que haver também uma atração, né? Vocês estavam comentando agora de uma nova indústria que vem para o Rio Grande do Norte, não sei quais são os incentivos, se eles vieram aqui só porque era a melhor localização mesmo, mas esse tipo de movimento é muito importante de parcerias público-privadas, no sentido da prefeitura dizer, venha para a Ribeira e você não vai ter desconto de IPTU, venha para Natal você tem desconto de ICMS. Então é importante também, como eu falei, o poder público ser protagonista dessa atração, tornar uma cidade mais atrativa, Natal uma cidade mais atrativa para novos moradores. E é boa vontade, Competitiva, e né? boa vontade também por parte dos próprios empresários. O empresário Silvio Bezerra, ele explicou aqui, mandou uma mensagem explicando o motivo pelo qual a Ecocil aceitou fazer isso. Não, é bom para movimentar o bairro, a gente não estava usando os prédios, já estavam fechados há muito tempo, e é bom também para que se faça essa movimentação na Ribeira, e é bom para a cidade. Sofia, e com relação ao mercado, você que está dentro do mercado imobiliário, você que conhece esse pessoal, a gente já tem um plano diretor, já é realidade, já está aprovado, mas como é que está a movimentação dessas empresas para fazer com que aconteça um novo momento do mercado imobiliário em Natal? Porque a gente tem a norma, mas como é que a turma está agindo para empreender aqui? Está agindo, e vale lembrar que o mercado imobiliário é um setor econômico, né, de velocidade média, então acho que um mês atrás, algumas semanas atrás, teve o primeiro lançamento imobiliário, incorporação... Jardins do Potengi, aqui em Petrópolis. Como fruto dessa lei, né? Eles protocolaram no segundo dia da aprovação da lei. É o primeiro resultado, porque demora, então você tem que, né, fazer uma série de projetos de arquitetura, engenharia, o orçamento da obra tem que bater com o preço de venda. Mas sim, o mercado está bem aquecido, digo, o mercado de arquitetos, engenheiros, todo mundo que está aí nessa cadeia do mercado imobiliário, corretores, já percebe, e nos próximos meses, acredito que a gente vai sentir mais ainda esse aquecimento do mercado imobiliário em Natal. Se a Semurgo conseguir licenciar, né? Porque está brigando ainda com o IDEMA por causa da engorda, vai demorar um pouquinho, provavelmente não é prioridade agora esse tipo de licenciamento. Bom, minha gente, e São Paulo também mudou o plano diretor. A maior cidade do país conseguiu revisar o plano diretor, priorizando também construções verticais, Sofia. Isso, tá em discussão, né? Tá na Câmara lá em São Paulo. Eles estão ampliando alguns incentivos. Por exemplo, existe um incentivo para que você construa mais ao redor de estações de metrô. Pois é. Você traz as grandes construções bacana. para o sistema de mobilidade, integra com o sistema de mobilidade, né? Bacana. Então, Também permitiram prédios mais altos. Então, a nova lei de São Paulo ampliou esse benefício, antes era 600 metros, passou para 700 metros de raio. A questão do gabarito, porém, se mantém alguns pontos da cidade ainda muito restrito, né? O bairro dos Jardins, por exemplo, que tem uma ocupação histórica aí de mansões, a associação do bairro é muito forte lá e conseguiu manter, isso é uma briga em toda a revisão de plano, querem verticalizar os jardins e a associação não deixa, e aí sempre são disputas e discussões, isso está se mantendo, mas os incentivos aos eixos, né, de mobilidade, ele foi ampliado sim. Sofia. E a gente citou São Paulo porque a gente quer mostrar que é preciso você revisar as cidades, Sim. não é? Acompanhar o crescimento. Natal perdeu muito tempo quando não fez isso, né? São Paulo revisou completamente o plano em 2014, né? Foi um novo plano e de lá para cá já houveram 2 revisões, né? Que são ajustes na lei. Então, de 2014 para cá já tem 3 planos diretores. Passou né? 15 anos para fazer a primeira, né? E é Que bem aí mais fácil você ajustar do que você começar do zero como o Natal fez, né? É mais fácil, mas é necessário também. Tem um momento, por exemplo, imagina que se a gente tivesse só ajustado o plano como estava, qual seria o resultado do censo daqui a 10 anos? Então, o objetivo é o mesmo. A gente quer trazer pessoas para onde tem infraestrutura, quer ter um desenvolvimento sustentável, mas foi necessário mudar completamente a estratégia. E esse aí é o resultado do novo plano. Sofia, você falou sobre o incentivo em São Paulo para se construir ao redor do metrô. E aqui em Natal a gente está também num impasse, entre moradores, comerciantes e pessoas que têm empreendimentos ali na região da Hermes da Fonseca com a Alexandrina de Alencar, porque está prevista, está já quase que, na verdade, consolidada, a construção de uma trincheira naquele local para uma solução de trânsito. Queria saber como você avalia esse tipo de alternativa para o trânsito e para, enfim, para a vida no entorno desses locais. Olha, tem uma frase de um economista americano que eu gosto muito, que ele fala assim: você aumentar a quantidade de pista para melhorar o trânsito é que nem você resolver a obesidade afogando o cinto. Então, traduzindo, né? Você aumentar as pistas vai fazer com que as pessoas entrem mais na rua. Então, você afogar o cinto da pessoa que está gorda faz com que ela se sinta mais confortável e vai comer mais. Isso é indireta que você está dando para mim? É uma frase, eu não lembro agora o nome dele, do economista americano, bem famosa até,
que é justamente contra isso. Então, se a gente quer que tenha menos carros na rua e mais serviço, mais transporte público, não é trazendo mais pistas de asfalto que a gente soluciona. É uma obra importante, mas eu imagino que teriam soluções mais inteligentes para melhorar o trânsito ali na região. E nessa questão do cinto, aí vem mais incentivos do governo para comprar automóveis. Nossa, isso aí então foi uma bola fora do governo federal, você viu? Tá com mais voltamos para os anos 60. Ruas, aí precisa mais pista. Poxa, voltamos para os anos 60, onde o Brasil resolveu ser rodoviarista e até hoje paga uma conta caríssima de ter matado nossos trens, e aí o governo federal está repetindo aí por uma questão absolutamente populista, né? Então, você está falando de temas polêmicos, vai dar sua opinião também sobre Morro do Careca, sobre engorda de Ponta Negra e a expectativa da liberação de uma licença prévia para que a praia possa ganhar uma faixa maior e que o mar não avance para prejudicar o morro. Qual a sua opinião sobre esse momento que vive o natalense na expectativa dessa licença? Olha, quando eu li assim, a notícia que o IDEMA tinha pedido 40 novas coisas para responder em 30 dias, meu primeiro sentimento foi... Olha, não é só comigo, ou seja, não é só a iniciativa privada que sofre, mas ao mesmo tempo é triste, né? Com relação à Ponta Negra, o primeiro ponto que vale destacar, construímos a cidade no lugar errado, e não foi só Natal, o Rio de Janeiro também, outras cidades pelo Brasil, é a primeira reflexão que fica, sim, construímos a cidade perto demais do mar, mas está feito, está lá, não tem como destruir e voltar lá atrás no tempo e construir de novo. Então, diante do que temos, a engorda ela é necessária principalmente agora para a preservação do Morro do Careca, que é uma falésia coberta por areia e que está sendo desnudada, digamos assim. É um fenômeno natural, mas o Morro do Careca aí, ele já tem um outro símbolo para a cidade. Ele não é só mais uma duna no Rio Grande do Norte, né? Ele é o cartão postal da cidade. E a engorda também teria um efeito positivo com relação ao Morro do Careca, que é evitar que o mar fique ali no sopé da falésia, que o Morro do Careca é uma falésia coberta de duna, desnudando essa duna. E além disso, a gente tem aí os efeitos, né, sociais e econômicos dessa engorda, que é você devolver a praia para o natalense, você ter uma praia que permita mais acesso de turistas, de usuários, você proteger as edificações. Então, assim, faz anos, quanto tempo que faz que a gente está falando da engorda? 1 ano e meio? Eu lembro que eu fui numa audiência pública... 2015, 8 anos. Eu fui numa audiência pública em Capim Macio, que tinha IDEMA na época, tinha prefeitura na época. Então, assim, agora que pediram para ver qual que é a abelha que tem lá... 13 meses que o processo anda ali dentro do assim, não faz sentido, né? Parece que é uma força contra, colocando impasse para uma questão que poderia ser resolvida na mesa. Olha, eu preciso saber o impacto das espécies de peixe, o que vai acontecer com a terra, porque quando há processos de engorda, existe um tempo para que o próprio meio ambiente se adeque, a areia se adeque, se misture e tal. Esse devia ser o tipo de questionamento, né? Como é que a gente vai explicar para as pessoas a usar a nova praia e não criar empecilhos e dar prazo de 30 dias, que é um completo absurdo. Pelo menos, se for responder, você tem que responder mais de uma solicitação por dia para cumprir o prazo. É triste. Eu acho assim que o resultado é um pouco triste, porque a gente vê... não é a melhor solução, o melhor é ter construído a cidade no lugar certo, mas não construímos, e agora a gente precisa correr atrás, porque o mar tá aí, né? Na sua visão, seria possível se liberar uma licença prévia para que esses processos, pelo menos a forma burocrática, começasse a andar? Claro, sem dúvidas. A licença prévia, no processo de licenciamento, ela basicamente te dá uma resposta, que é se você pode fazer o que você está querendo naquele terreno. Então, quando eu faço uma licença prévia, quero fazer uma usina nuclear na beira da praia de Touros. Não pode. Então, você não vai ter licença prévia. A licença prévia vai dizer que você não pode fazer usina nuclear em Touros. Quero fazer um loteamento. Nesse terreno, pode. Aí você passa para a etapa seguinte. Então, me mostre o projeto que você quer fazer. Então, não vejo por que não emitir uma licença prévia diante dos estudos ambientais já apresentados. Para mim, preciso conversar aí com os técnicos que estão emitindo essas solicitações para que eles me convençam da necessidade de tantos estudos para a emissão da licença prévia. Muito bem, Sofia Mota. Explanando tudo, porque ela é maravilhosa. A gente adora quando você vem, Sofia, porque você deixa tudo muito claro. Tudo ela detalha, exatamente. Até o leigo entende. Sofia, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui. Sucesso aí nos seus empreendimentos. Conta da gente, o que você está fazendo aí? Está em São Paulo. É tanta coisa, Sofia, né, Sofia? Está de olho no plano diretor daqui, no de São Paulo. Todo mundo. No de São Miguel do Gostoso. Sim, também tô lá. Só brincar de surf e beach tênis também. Agora eu tô no squash, viu? Tá dia de chuva, assim, beach tênis, o squash é a solução. Não, é uma boa, tá uma grande alternativa. Mas ele não jogou, mas ele entende. Com certeza não, squash não. Muito obrigada, Sofia. Seja bem-vinda sempre a retornar. Bom final de semana pra você, Sofia Mota, mas você que tá aí, não desligue, porque a gente tem muito mais. Tem muito mais, sim. E antes, a gente vai ver agora a coluna de Alex Medeiros.